Fala, meu povo! Como você muito bem sabe, dia 14 de abril tá quase chegando, Game of Thrones tá virando a esquina e finalmente, depois de 3 migalhinhas que a HBO entregou pra gente, de pequenas imagenzinhas no meio daquelas imagens promocionais que ela lança, falando sobre as séries do ano, a gente tá conseguindo agora começar a ouvir os atores, os produtores e todo mundo que tá envolvido nesse final de Game of Thrones sobre a série, sobre a gravação e sobre todas as fofoquinhas de bastidores que rolam e que eles ficaram em silêncio durante um ano inteirinho, deixando a gente na ansiedade. E quem resolveu abrir o verbo essa semana foi nosso querido George Martin. A gente passou um ano inteirinho falando: George Martin, não se envolve nessa treta, vai escrever teu livro. Aí depois ele ia lá, falava que ia ter Night Flyers, a gente falava: George Martin, não se mete nesse negócio, vai fazer seu livro, que é o The Winds of Winter. Aí depois ele falava assim: gente, vão ter 5 spin-offs de Game of Thrones e eu sou consultor de todos eles. A gente falava: George Martin, sai do Twitter, para de ficar queimando a largada das tretas, vai fazer teu livro, que não tu tá tendo foco, filho, tu tem que ter foco. A gente quer a temporada final de Game of Thrones, mas a gente quer o último livro também, porque eu tô esperando sair todos esses livros dele aí, que nem é o último, mas tô esperando sair todos esses livros aí pra eu poder começar a ler em algum momento da minha vida. Que enquanto não tiver todos os livros, eu não vou confiar nesse homem, entendeu? Eu tenho que ler depois que sair tudo bonitinho. Beleza. Aí essa semana ele resolveu dar uma entrevista e contar uma pequena curiosidade. Fato de bastidores que a gente poderia dormir sem essa, mas que não dormiremos, porque eu estou aqui para colocar essa pulga atrás da tua orelha aí. Ele falou na entrevista que o Dan e o David, que são os criadores da série, as pessoas que pegaram a historinha lá de George Martin, adaptaram e construíram esse mundo maravilhoso de Game of Thrones, convidaram ele para participar do último episódio de Game of Thrones. Ligaram pra ele e falaram: George, querido, você que é dono do mundo, você não quer dar uma de Stan Lee, assim, aleatoriamente, e aparecer no último episódio pra você ser uma homenagem a você mesmo dentro da sua própria obra? Olha que incrível, é uma catarse maravilhosa, não é mesmo? E aí ele disse que pediu uns minutinhos pra poder pensar. Lá, depois eu te dou a resposta. E ficou refletindo sobre isso. E ele negou o convite dos caras. Ele disse que, primeiro, ir pra Belfast só pra gravar uma participação numa cena, muito longe. Ele mandou não sou obrigado, irmão, me deixa em paz. Ele mandou uma dessa pro Dan e pro David e não aceitou o convite. Ele mandou o caosinho para a imprensa de que ele negou porque ele precisa focar na escrita do livro dele. Porque a gente muito bem sabe que rola uma jogada de marketing, com toda certeza, rola uma teoria da conspiração, não é certeza absoluta, de que a HBO segurou esse lançamento aí desse livro do George Martin para ela lançar a temporada final primeiro, porque a gente sabe que o rumo da história já tá diferente. Tem personagens no livro que não tem na série. Tem rumos que se tomaram na série que não existem no livro ainda. Então a galera que sempre acompanhou os livros e cobrava a perfeição da série parou de fazer isso porque não tem embasamento mais pra fazer. Então a gente sabe que a HBO deu uma segurada aí nesse lançamento de livro, deve ter dado um extra pro George Martin e falou: dá uma atrasada. Então aqui, ó, um bônus, um cachê bônus pra tu dar uma atrasadinha. E aí ele fica pagando esse pato de atrasado aí no mundo inteiro pra poder lançar a temporada final de Game of Thrones, a gente ter o final dos episódios e dos personagens do Dan e do David, e depois que a gente entender que aquela história é uma adaptação e que provavelmente não reflete 100% do mundo do George Martin, vem menino George Martin e continua a história dele do jeito que ele quiser, porque o mundo é dele e ele faz o que quer com essa galera que tá lá dentro de Westeros, não é não? Então, aí ele deu esse caosinho de que ele decidiu não ir pra Belfast porque era muito longe pra participar de uma pontinha só em uma cena e que ele precisa ficar em casa, focado, terminando de escrever o livro dele. Por quê? Quando os fãs de Game of Thrones viram essa resposta do George Martin, eles falaram: perfeito, sem defeitos, porque ele tem que ficar em casa escrevendo. Nós mandamos ele ficar em casa escrevendo durante um ano inteirinho e ele precisa continuar fazendo isso. Parabéns, George Martin, você tem toda a razão. Por outro lado, temos os fãs da série
que nunca leram uma linha do livro das Crônicas de Gelo e Fogo e que ficaram: mas, gente, essa seria a oportunidade perfeita para George Martin ser o Stan Lee do mundo dele mesmo. Para essa galera, eu vou te contar uma curiosidade que eu não sei se você sabe. George Martin já gravou uma participação de Game of Thrones na primeira temporada, no primeiro episódio, mais precisamente no casamento de Daenerys Targaryen. Por essa você não esperava. Sabe aquele monte de convidado que fica lá no casamento de Daenerys com Khal Drogo? Pois então, George Martin gravou uma cena em que ele era um dos convidados. E ele tava ali todo serelepe pimpão, brindando ao casamento da sua rainha maravilhosa, filha da tormenta, mãe de dragões, etc, etc, etc. Só que essa cena foi cortada. Cortaram a cena do nosso Stan Lee de Game of Thrones. Não levaram pro ar essa cena como um acordo, avisaram pra ele antes, mandaram WhatsApp falando: George, cortamos sua cena aqui, querido. E aí ficou tudo por isso mesmo. Então, dizem as más línguas que rola meio que um shadezinho, sabe? Uma tretinha assim, do George Martin falar: não quero mais. Eu vou me deslocar dos Estados Unidos pra Belfast pra gravar uma cena de Game of Thrones, pra do nada vocês decidirem me cortar no final. É muita dedicação pra isso, gente. Eu não tô tendo esse tempo, entendeu? Eu não tô tendo esse tempo livre que vocês acham que eu tenho. E aí ele simplesmente não foi. Então você tem aí 3 opções de adivinhar a vida alheia. Serve de nada isso, né? Mas vamos tentar adivinhar a vida alheia. Por que você acha que George Martin decidiu não participar do último episódio? Gente, pensa como dono de um mundo. Você é dono de um mundo e você tem a oportunidade de estar nesse mundo que você criou com os personagens que saíram da sua mente. É muito incrível. Stan Lee já vivenciou isso. Stephenie Meyer já vivenciou isso com Crepúsculo. A gente já teve o menino Shyamalan, participou agora de Vidro e fez todo entendeu? A cena dele de Shyamalan maravilhoso, interferindo inclusive na história. Isso é uma tendência de mercado. Por que George Martin não quis participar iconicamente do seu mundo no episódio final de Game of Thrones? Teria sido vingancinha porque ele foi cortado da primeira temporada? Teria sido realmente preguiça porque é longe e ele ficou com preguiça de sair de casa? Ou teria sido realmente foco no livro e ele quer muito terminar essa história para entregar para todo mundo o rumo que ele idealizou para essa série e para esse universo e para esses personagens? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, lembrando que estamos todos ansiosos para Game of Thrones. Se por acaso você não conhece a nossa playlist de Game of Thrones aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição, maravilhoso. E tem também o nosso reaction em que Panda diz que um Dothraki é querido Jon Snow, o nome disso é Ansiedade. Vai lá assistir, o link tá aqui na descrição também. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Beijo e até a próxima. Tchau. Oh. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.